2, 1. Olá, seja bem-vindo. Essa daqui é a lição da Escola Sabatina do Distrito do Parque Araribá. Eu tenho aqui dois amigos, um amigo do Jardim Ingá, outro amigo do Jardim Catanduva, e eles estão aqui para louvar a Deus junto com a gente, conversando sobre a lição da Escola Sabatina. Antes de apresentá-los, eu quero te mostrar, essa daqui é o nosso guia de estudos, é a nossa lição da Escola Sabatina. A gente está falando sobre o grande conflito. Você é convidado a, primeiro, ter a sua lição, e se você não tem ela impressa, fica a dica, existem sempre aplicativos ou textos no celular ou então na internet que você aí pode usar para você também estudar, beleza? Para mim funciona no celular e eu falo isso em todo lugar porque é importante que você aí tenha também formas diferentes de estudar. Eu sei que todo mundo que tem também ele em papel também busca dar um jeito de estudar, porque em cada dia da semana a gente aprende um pouquinho mais. Nessa semana, a gente aprendeu um pouquinho sobre grandes homens e mulheres que encararam até mesmo o inimigo, até mesmo o mal, para poder permanecer no caminho do Senhor. E por isso eu quero mostrar para vocês aqui dois homens que também estão lutando contra o inimigo, fazendo a vontade de Deus, para que a vontade de Deus sempre prevaleça. Por isso eu apresento agora para vocês aqui, o primeiro deles, o Jaime, que está aqui na janelinha ali em cima. Ele frequenta o Jardim Ingá. E conta pra gente um pouquinho, Jaime, por favor, o que é que você faz ali? Eu sei que você prega, eu sei que você sai bastante para pregar aí, mas me conta o que é que você faz ali no Jardim Ingá hoje. Olá, eu na Igreja de Jardim Ingá participo como diretor do evangelismo e também diretor de mordomia. Ótimo, muito bom, seja bem-vindo. O Jaime é um estudioso, é bem legal, viu? Toda a vez que eu encontrei ele passando a lição ali, já ouvi dele falando em alguns lugares. Eu não assisti você pregando ainda, hein, Jaime? Mas eu já vi vários relatos aí, recomendaram bastante você. Então, fica a dica aí. Não para levar ele embora, não, é para deixar ele aqui. Mas ele prega bem também. E o Jade também, o Jade frequenta ali o Jardim Catanduva, ele também tem uma missão, pelo menos uma delas, mas eu sei que ele tem várias missões ali, mas conta, por favor, qual é a sua missão dentro da igreja, Jade? Conta pra gente. Meu nome é Jade, né? Atualmente eu sou chefe dos diáconos lá na igreja, participo também do Ministério de Louvor e estamos aí para ajudar, né? E é também professor da sou Escola professor da Sabatina. escola. É isso que eu ia falar. Eu já vi você também passando a lição da Escola Sabatina ali. Deus abençoe você também. Eu sei que vocês são casados e têm filhos. Então conta pra mim, Jade, como é que é o nome da sua esposa e da sua filha. Sofia, minha filha, e Taina Cardoso, a minha esposa. Muito bom, manda um abraço para elas aí, que Deus abençoe elas também. E Jaime, por favor, o nome da sua esposa e do seu filho. Minha esposa é a Solange, já participou aqui da lição na semana passada, é bem atuante lá na Igreja do Ingá. Sim. E meu filho é o Samuel, um bebê de 10 meses. Que eu falei, o Samuelzinho é o nosso mascotinho ali do Jardim Ingá. E é uma bênção, que Deus abençoe vocês aí, que bom que as famílias também estão envolvidas. E a gente está aqui pronto agora para começar esse momento de estudo, por isso eu vou convidar você para participar com a gente de um momento de oração, e a gente combinou que o Jaime inicia fazendo a sua oração, pedindo a Deus a bênção para estar junto com a gente. Então, Jaime, por favor, esse momento é seu. Pai, nós somos gratos pela chance de estudar a Tua Palavra, conhecer a Tua revelação e também aprender com as histórias de tanta gente que, movida pelo Teu Espírito, deixou um testemunho impressionante. Nós trabalhamos o tema fé perante as dificuldades. Que esses exemplos extraordinários ao longo da história possam servir como inspiração para nós, Senhor, a fim de que a nossa fé seja edificada e nós possamos cumprir a Tua obra. Que o Teu Santo Espírito nos ilumine agora ao comentar essa lição. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, que bênção. Obrigado, Jaime. E vamos começar aqui falando sobre a lição da Escola Sabatina. Eu abro lendo com você que está em casa o verso para memorizar, que é muito importante para a gente. Toda vez que você pegar a lição da Escola Sabatina, você vai perceber que a primeira coisa que aparece ali é o verso para memorizar. E ele é importante para que você aí também entenda um pouquinho sobre o princípio, onde a lição vai chegar. Então, por isso, Salmo no capítulo 119, no verso 11, a Bíblia diz assim: guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Guardar a palavra de Deus no nosso coração é muito importante, né? Acho que isso aí, todo cristão, todo crente tem que concordar que a gente precisa entender a palavra dele, não qualquer jeito, não qualquer coisa, mas a palavra de Deus, ela é muito importante pra gente. E é por isso que eu começo puxando aqui com vocês
alguns exemplos que foram colocados na história, que Deus abençoou para que essas pessoas encarassem, talvez, coisas muito difíceis, mas que escolhessem estar ao lado de Deus. No primeiro dia da nossa lição ali, logo depois do sábado, a gente encontrou, primeiro, na primeira pergunta, falando um pouquinho sobre Davi, como Davi gostava, como ele demonstra que se deleitava na palavra. Se eu for ali, por exemplo, para Salmo no capítulo 119, em alguns versos, ele diz ali, por exemplo, verso 147, antes do amanhecer eu me levanto e suplico o teu socorro, na tua palavra eu coloquei a minha esperança. Se eu vou para o verso 162, eu encontro ali, eu me regozijo na tua promessa, como alguém que encontra, como alguém que encontra grandes despojos. É interessante, né? Quando a gente abre um pouquinho a Bíblia e entende sobre essa intenção de Deus, que a gente goste da palavra, que a gente viva o amor na palavra. O que é que você entende por esse amor na palavra, Jade? Consegue falar um pouquinho pra gente? Ixi, eu falei com ele bem na hora que ele travou ali. Então, Jaime, acho que é com você. O que é que você entende por esse amor à palavra? Como é que ele funciona na sua vida? Nós encontramos ao longo das escrituras vários exemplos em que as pessoas mostram o quão preciosa é a palavra de Deus e convocam os outros a reconhecerem que essa palavra tem muito valor. Então, nós, na tradição adventista, né, herdamos esse gosto pela palavra de Deus, esse apreço pelas escrituras. Nós temos, inclusive, né, a lição da Escola Sabatina como uma ferramenta para nos incentivar a estudar diariamente a palavra, e temos outros recursos para que a gente tenha esse contato contínuo com a palavra de Deus, porque é algo fundamental para a caminhada cristã. Se a gente se distancia da palavra de Deus, a gente se distancia do Deus da palavra também, e isso nos leva para caminhos muito perigosos. Plenamente, Então é isso mesmo. importante Isso mesmo. manter a palavra perto do nosso coração. Sim, sim, muito importante. A lição falou pra gente, a lição realmente é uma desculpa, né, pra gente puxar a Bíblia, pra gente praticar a Bíblia, pra gente ter a Bíblia ali pertinho da gente. E a lição, ela comentou um pouquinho, não por cima, mas comentou bastante, falando como os reformadores, as pessoas que estavam ali envolvidas no preparo, ou pelo menos no caminho que chegou até hoje a palavra de Deus pra gente, a Bíblia, eles amavam esse contato com a Bíblia e se dedicaram realmente a isso. Eu achei muito legal o texto de Ellen White, na Ciência do Bom Viver, na página 65, e aí é grande o texto, mas me acompanha porque eu acho que é importante a gente ler. O mesmo se dá, ou vou ler desde o começo, né? Aqueles reformadores amavam cada palavra, quando liam suas páginas, acreditavam em suas promessas, a fé deles era fortalecida. E agora o texto de Ellen White. O mesmo se dá quanto a todas as promessas da palavra de Deus. Por meio delas, Deus, está falando a nós, individualmente, falando tão diretamente como se pudéssemos ouvir a sua voz. É por intermédio dessas promessas que Cristo nos comunica a sua graça e poder. Elas são folhas daquela árvore que é para a cura dos povos. Recebidas, assimiladas, elas serão a fortaleza do caráter, a inspiração e o sustentáculo da vida. Nenhuma outra coisa pode substituir tal poder restaurador. Nada além delas pode comunicar o ânimo e a fé que dão energia vital a todo ser. Muito interessante nessas palavras, porque elas dizem o quanto e quantas características a palavra de Deus ela traz para a gente como a base, como o firmamento, a fundação da nossa vida no caminho em conversar com o Senhor. Jaime, a gente também falou nesse dia, quando a gente estudou a lição, a gente também leu sobre um tal de Wycliffe. Você consegue falar um pouquinho pra gente? O que é que Wycliffe, por que ele foi importante e que tipo de coisas ele fez na época dele para a gente poder lembrar dele hoje como alguém importante no crescimento do nosso conhecimento? John Wycliffe viveu na Inglaterra no século XIV e ele tinha uma posição muito importante na Igreja Católica. Uhum. Ele ocupava também uma cadeira de ensino lá na Universidade de Oxford, tinha muita influência, e ele começou a estudar a Bíblia e refletir sobre a revelação de Deus, e comparou isso com a situação da igreja na época. E ele começou a perceber muitos contrastes. Ele começou a observar que a igreja não estava seguindo
a proposta divina tal qual era revelada na Bíblia. Uhum. E isso o fez questionar muitas coisas na igreja da sua época. E o levou a ser criticado, perseguido, ele deve deixar suas posições, e na lição é destacado uma das obras dele, que foi traduzir a Bíblia para a língua inglesa. A igreja utilizava a Bíblia em latim, e só autorizava traduções assim muito bem controladas. Uhum. Não havia liberdade para você traduzir a Bíblia. Uhum. E ele traduziu do latim para o inglês porque ele queria que as pessoas tivessem contato com a palavra de Deus. Uhum. Que a palavra de Deus não estivesse limitada àqueles que pertenciam ao clero, né, à estrutura da igreja. E isso, claro, o levou a ser mais afligido pelo poder da igreja. Ele não chegou a ser condenado e morto, mas a reação da igreja foi tão forte que mais tarde, né, depois do morto, eles pegaram suas cinzas e profanaram o seu cadáver porque ele era uma figura execrada, né, pelo Sim. poder da igreja naquela época. E é interessante, né? Pensando em tudo que ele enfrentou ao ir contra o único poder, a única igreja que era a principal na época, esse poder que ele enfrenta, isso de verdade, a gente como seres humanos, a gente teria muita dificuldade de fazer esse enfrentamento, mas ele insiste, ele faz o enfrentamento lembrando-se do que Jesus fez por ele. E aí é legal quando eu vejo aqui no finalzinho do nosso texto da lição da Escola Sabatina, Ellen White de novo, contando sobre uma das frases, quando ele estava ali para ser julgado, né? No julgamento, ele faz um apelo para as pessoas que estão ali, porque ele estava sendo julgado como se fosse um herege, como alguém que não acreditava em Deus, que não estava no caminho. E aí, não fazia nenhum sentido, ele estava traduzindo a Bíblia. É interessante, né, como é que o inimigo usou também a própria igreja para deturpar o caminho de Deus, e agora apontava outras pessoas, as pessoas que faziam o correto, como as pessoas que estavam fazendo coisas erradas. Então, não bate, mas assim, esse era o que o inimigo fazia. E aí, quando Wycliffe ele vai ser julgado, ele diz as seguintes palavras, como um idoso, com quem vocês pensam que estão lutando? Ele diz assim, com o idoso à beira da sepultura? Claro que não, mas vocês estão lutando contra a verdade, e a verdade é muito maior do que vocês, e a verdade vai vencer a cada um de vocês, vai vencer a vocês. É interessante, né, esse texto que está ali no Grande Conflito, na página 76, por causa da firmeza que ele tinha ao abrir a palavra, ao compreender que aquele texto realmente era muito importante. Jade, conta para mim, por favor, quando a gente olha outras pessoas que também trataram da palavra, como, por exemplo, o apóstolo Paulo, e aí, segunda-feira, falou um pouquinho sobre ele, né? O apóstolo Paulo, ele tinha ali a firmeza de contar sobre a Bíblia, sobre a palavra, com a certeza de que a palavra é realmente verdadeira. Que tipo de coisa a gente aprende com o apóstolo Paulo? Você consegue entender um pouquinho aí sobre o que ele fala sobre a verdade? Então, pastor, é interessante que a gente pega o tema de segunda, né, que fala transmitindo a palavra de Deus. Então, vem no intuito de que nós somos o livro aberto, né, somos a palavra aberta. E quando você pega em 2 Coríntios, que está tendo a lição 4, do 1 ao 6, Paulo ele fala assim, portanto, visto que temos esse ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Antes, renunciamos aos procedimentos secreto e vergonhoso. Não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos a consciência de tudo diante de Deus. É que Paulo ali emprega Paulo essa verdade, né? Então, a gente conhece o apóstolo Paulo, né? Ele não tinha esse encontro da verdade. Quando ele começou a ter esse encontro com a verdade, ele não começou mais só viver, ouvir falar. Ele começou a viver a palavra. Então, assim, nós temos que aprender o quê? Viver a palavra de Deus, que é muito fácil, às vezes, a gente pega só ouvindo, né? Mas a gente tem que praticar essa palavra, através das minhas ações, das minhas atitudes, e sabemos nós que nós vamos enfrentar desafios e dificuldades, porque o inimigo, ele não quer que essa palavra, ela passe adiante, né? Como nós estamos estudando aí os reformadores da palavra de Deus, como acabou de falar aí do Wycliffe,
Foi um homem que ele, mesmo que ele estava morrendo, mas para ele estava satisfeito, porque ele cumpriu a missão. Eu pergunto para mim, falo, será que eu estou fazendo, estou dando continuidade nessa missão pela qual Deus colocou na mão dos reformadores e está dando continuidade? Porque às vezes nós olhamos para a história desses homens, nós se alegramos ali, mas será que nós estamos dando continuidade nessa missão de levar essa palavra, de transmitir a palavra de Deus? E aí você vê que o apóstolo Paulo, ele tinha uma confiança, porque ele sabia que foi transmitida a ele. Ele fala assim, portanto, visto que temos este ministério, né, de transmitir essa palavra, né? Sim. Vou chamar o Jaime já aqui para a roda, porque ele é o linguista da área aqui. Eu sei que ele é da área de língua portuguesa, pelo menos, e pode explicar um pouquinho mais, porque eu entendo aqui, quando eu falo sobre agora o apóstolo Paulo e a firmeza que ele tinha com a palavra, eu tenho que trazer também um outro reformador, uma outra pessoa que pagou o preço para que a Bíblia continuasse sendo traduzida, né? O primeiro dele que nós falamos foi Wycliffe, e agora existe um outro, chamado Tyndale. Tyndale, 140 anos depois de Wycliffe, ele também encarou a luta de traduzir a Bíblia e também para o inglês. Ou seja, ainda assim, com a força que Wycliffe fez, com tudo que ele fez, ele ainda tinha conseguido traduzir, obviamente, muitas partes da Bíblia, se não me engano, a Bíblia completa, mas outras pessoas também foram levantadas por Deus para fazer isso. E ele morreu numa situação bem, bem complicada, né? Mas nunca perdeu a esperança, ou pelo menos a certeza que Jesus estaria abençoando ele e tocando o coração das outras pessoas, né? Pode falar um pouquinho para a gente, Jaime? Sim, o William Tyndale também na Inglaterra, já no século XVI, né? O Wycliffe era no século XIV, e o século XVI é o período em que explode, né, a reforma protestante em diversos lugares, em que várias pessoas desafiam a autoridade da igreja dominante. E ele, na Inglaterra, é inspirado pelo exemplo do que acontecia, por exemplo, na Alemanha, com Martinho Lutero, e ele decide que era importante que as pessoas tivessem acesso a uma tradução da Bíblia na linguagem que elas conheciam, na linguagem que lhes era familiar, Sim. e não no latim. E ele vai além do Wycliffe, né? Ele não traduz do latim para o inglês. Ele já recorre às línguas originais. Sim. Hebraico para o Antigo Testamento, grego para o Novo Testamento, e claro, isso não é visto com bons olhos pela igreja dominante, porque as traduções tinham que ser controladas pela igreja de Roma, a fim de que nada incômodo surgisse numa tradução baseada no original que não estivesse de acordo com a tradição e a doutrina da igreja de Roma. E quando Tyndale se empenha nisso e começa a distribuir cópias dessa sua tradução em inglês, ele é perseguido, ele é preso, julgado, condenado e, diferentemente do Wycliffe, Tyndale é executado. Sim. Ele foi condenado à fogueira e antes do fogo ser aceso, ele foi enforcado. Sim. E ao registrar na lição que as últimas palavras dele foram uma oração: Senhor, abre os olhos do rei da Inglaterra. E nós temos aí, né, na sequência da lição, o registro de que essa oração foi atendida. Sim. Porque o rei da Inglaterra, né, com o passar do tempo, acabou se afastando da igreja romana e investindo na tradução da Bíblia para o inglês. E os estudiosos que se dedicaram a fazer essa tradução se basearam no trabalho do Tyndale, e surgiu a King James, né, que é a versão clássica da Bíblia em inglês, que foi distribuída aos milhões e milhões ao longo dos tempos, e muita gente teve acesso à palavra de Deus a partir dessa tradução, conhecida como a Bíblia do Rei James, mas foram vários estudiosos e eles usaram esse trabalho, esse pioneirismo do Tyndale para gerar essa versão da Bíblia. A gente brinca que é a Bíblia do Rei Tiago, né? Porque é a Bíblia do Rei Tiago. James é Tiago em inglês, né? É a forma como a gente entende. Mas a Bíblia do Rei James, a King James, até hoje, é a tradução mais importante da língua inglesa. A gente usa a nossa Almeida Revista Atualizada, de um outro padre, o João Ferreira de Almeida, mas esse daqui, eu esqueci o primeiro nome do Tyndale. William, isso. Do William Tyndale, ele faz com que o interesse pela palavra surja em alguém que é muito importante ali naquela região, que era o rei.
Então, quando o rei se dispõe a fazer isso, com certeza, e ele solicita, né, que essa tradução seja feita para que ele compreendesse, então ele manda que essas cópias aconteçam. É interessante se você parar para pensar aqui, porque a gente vai falar agora de uma outra pessoa, que é o próximo na lista aqui, ele também está perto dos mesmos anos ali, da mesma sequência histórica, né? A gente começa falando ali sobre 1400, né? Deixa eu 1300 e pouco. 1300 e pouquinho, depois e aí pula para 1500. 1530, 40. Aí depois a gente vai para 1611, que é quando a gente tem a confirmação ali, né, da tradução do rei James, do rei Tiago, e aí agora a gente pula, a gente fica ali na mesma época, né, 1500, quando a gente fala agora sobre um tal de Martinho Lutero, mais uma pessoa preocupada na tradução da palavra de Deus. Martinho Lutero, além de ser um clérigo, ele não só frequentava a igreja, mas ele era responsável por alguma das comunidades ali. A gente tem a informação que ele era professor, ele era acadêmico da palavra, ele ensinava para novos padres que iam se formar, só que ele não se contenta com a tradição, e aqui está o ponto principal, né? Em alguns lugares a gente fica buscando a tradição, mas não é a tradição o ponto principal. O ponto principal é abrir a palavra de Deus, é falar sobre o que Deus falou pra gente, não o que a gente juntou como seres humanos, né? Jade, me ajuda aí, você consegue explicar um pouquinho sobre o trabalho de Martinho Lutero, o que é que ele faz? É só chamar o Jade, ele trava, valeu. Voltou, agora tô vendo você. O Jade consegue falar um pouquinho sobre Martinho Lutero, ou então comentar um pouquinho sobre esse tema, por favor? Falei que ele trava? Olha lá. Pronto, voltou, Jade, pode falar. Agora você tá ouvindo? Tá travado. Jaime, então volto para você. Fala um pouquinho para a gente sobre Martinho Lutero, por favor. Martinho Lutero foi monge agostiniano, alemão, século XVI, e ele tinha muitos conflitos durante a sua vida religiosa, ele não conseguia lidar bem com a culpa, o peso dos pecados, como ele poderia estar diante de um Deus soberano, santo, e ao estudar a Bíblia, ele começou a observar passagens, principalmente nos textos paulinos, né, a respeito de como Deus trabalha para nos resgatar. Uma salvação é algo que vem pela misericórdia divina, pela compaixão divina. Não é algo conquistado pelo mérito humano, e isso o leva a observar de maneira crítica muitas das práticas da igreja na sua época. E ele tenta alertar as pessoas para isso, né? Ao famoso momento, né, dia 31 de outubro de 1517, quando ele prega as 95 teses lá na igreja em Wittenberg, na Alemanha, e ele não tinha noção disso, mas a sua atitude acabou gerando um movimento extraordinário de contestação da igreja de Roma, de revitalização da busca pela Bíblia, da tradição cristalizada na palavra de Deus. E, assim como Tyndale ou Wycliffe, ele se preocupou em levar a Bíblia para as pessoas. Então, ele se empenhou na tradução da Bíblia para o alemão, e foi um trabalho de muitos anos, teve ajuda de outras pessoas, e ele conseguiu, né, levar ao fim essa tarefa gigantesca, e produziu essa Bíblia em alemão, e essa Bíblia, ela é tão importante, tão influente, que ela ajudou a formatar a língua alemã. Né, alemão, como a gente conhece, assim como a King James ajudou a formatar a língua inglesa, né? Então, até os idiomas desses países têm as marcas aí do trabalho desses reformadores que fizeram traduções importantes da Bíblia. Eu falei que tinha que jogar para o linguista, o Jaime, professor de língua portuguesa. Isso. E literatura. Sim. Pronto, falei que tinha que jogar para um linguista para falar sobre isso. Então, que bênção. E foi realmente isso, porque as traduções, elas como se organizaram, né? A forma como se falava as línguas, a palavra de Deus é rica e com certeza ela foi usada pelo Espírito Santo para isso. Por falar no Espírito Santo, Jade, a gente em algum momento aqui na lição, na verdade, no meio da lição, ainda falando sobre Martinho Lutero, a gente também entendeu
que nós deveríamos seguir um padrão, né, alguma coisa para entender os princípios que, quando a gente vai estudar a Bíblia, a gente precisa ter, né? Que tipo de princípios são esses? Você consegue falar para a gente aí? A Bíblia fala realmente para a gente sobre alguns princípios e eu queria que você me ajudasse com isso. Ô, pastor, então, um ponto também interessante aqui que eu queria falar é sobre como o inimigo, ele trouxe também um aspecto aqui, que como ele muda a forma natural, sobrenatural da palavra de Deus, né? Colocando na mente das pessoas de ser somente uma boa literatura, né? Hoje em dia, infelizmente, as pessoas, ela usa a Bíblia como uma boa literatura, né? Que gosta, que é dessa área, ele entende, né, mais ou menos. Então, tem pessoas que ela lê a Bíblia só para como uma boa literatura, só que mais interessante, e quando você pega a Bíblia para ler, ela não é mais uma literatura, né? Ela sai do litoral, da forma literária, né? E viva sobrenatural, porque agora é o Espírito Santo que atua, né, sobre os nossos ouvidos, né? Quando a gente vai lá para Efésios Bom. 2, 8 e 9, fala assim: Uhum. pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras Sim. para que ninguém se glorie. Então, assim, algo interessante que não é o meu mérito. Eu não preciso praticar as boas obras para me alcançar a salvação, né? É somente por Cristo e somente pela sua graça, né? E é algo interessante que eu vi essa semana. Então, assim, então eu não preciso fazer nada. Então, assim, eu sou salvo pela graça de Cristo, então eu não preciso praticar as boas obras. Pelo contrário, eu pratico as boas obras por gratidão dessa graça que eu fui recebida, né? Em que ela foi de graça para mim, mas ela teve um grande preço, que Cristo morreu na cruz do Calvário por nós. Então, assim, quando nós vemos aí, o Martinho Lutero, né, ele tem um contato com a Bíblia e ela mostrando para ele claramente. Então, assim, qual a importância de nós estudar também a palavra de Deus, que mesmo que você não tenha entendimento nada, você não tem entendimento nenhum, a própria palavra de Deus, que é o Espírito Santo de Deus que nos ilumina, né? Às vezes a gente fica buscando em auxílio em outras coisas, mas a própria palavra, através do Espírito Santo, nos ilumina e faz nos entender. Muito legal, muito legal. Isso é realmente importante. Olha só, se eu pegar aqui, por exemplo, eu gosto de Ellen White, gosto da autora inspirada, aquela que Jesus escolheu, que Deus escolheu para deixar sobre ela alguns conselhos para a gente, alguns textos importantes. Ela fala assim no livro Grande Conflito, na página 213 e 214, completando esse pensamento aí, Jade. Eu acho que ele é bem legal. Ah, ele caiu. Daqui a pouco ele volta. Mas completando esse pensamento em um diálogo entre a Maria, que era a rainha da Escócia, e John Knox, que é mais um dos reformadores. Eles conversavam dizendo assim: você interpreta as escrituras, ou melhor, Maria reclamando, né? Você interpreta as escrituras de uma maneira diferente. Eles, os professores, os católicos romanos, eles interpretam de outra forma. Em que eu devo acreditar? Quem deverá ser o juiz desse assunto? E aí, John Knox responde assim: creia em Deus, que claramente fala por sua palavra, respondeu aquele reformador. E além do que a palavra lhe ensina, não creia em nenhum outro ponto. A palavra de Deus é clara por si mesma, e se aparecer qualquer dificuldade em algum lugar, o Espírito Santo, que nunca é contrário a si mesmo, em outros lugares explicará a questão de maneira mais clara, de modo que não poderá ficar dúvida, a não ser para os que obstinadamente permanecem na ignorância. É só se você escolher ficar na ignorância, né? Acho bem interessante esse final desse texto que John Knox foi abençoado por Deus, mais um reformador agora da Escócia, mas para responder, porque a menos que eu queira ficar na ignorância, a Bíblia e, obviamente, os escritos inspirados da profetisa inspirada, eles trazem para a gente as respostas que nós precisamos para encontrar com Jesus, para ter esse nosso caminho preparado para um dia estar com ele lá no céu. E eu acho isso maravilhoso. Você, Jaime, o que você pensa sobre isso? Como é que Deus age? Fala para mim.
Os reformadores, eles defendem uma ideia extraordinária que teve implicações assim gigantescas ao longo da história, que é cada pessoa movida pelo Espírito de Deus e usando a sua razão e o conhecimento disponível, pode estar diante das Escrituras e compreender aquilo que Deus quer revelar. Não é preciso que haja uma estrutura toda de sábios e uma tradição e um grupo que controle como você deve ler a Bíblia. Não, a Bíblia, ela é uma revelação de Deus aberta para todas as pessoas, desde que elas busquem a iluminação do Espírito Santo, que elas estejam em comunhão com Deus e que elas usem também a razão e o conhecimento, enfim, tudo aquilo que Deus nos concedeu para compreender a realidade e compreender a sua palavra. Então, eles valorizaram essa experiência. Você pode estar diante da Bíblia. Por isso, inclusive, eles se esforçaram tanto na tradução da Bíblia, na distribuição da Bíblia, para que as pessoas pudessem ter esse contato com a palavra de Deus. E confiando que o Espírito Santo ia trabalhar e levar as pessoas a ter uma conexão mais profunda com Deus e encontrar o caminho da salvação por meio da sua palavra, do estudo da sua palavra. Eu acho muito interessante como é que Deus agiu em cada momento, e isso é muito legal. Tudo que foi colocado aqui em cada momento foi Deus agindo em cada situação, em cada vírgula, em cada palavra, porque a palavra dele precisava ser espalhada, porque era o conteúdo divino que precisava ser espalhado. Uma das mentiras que a igreja contava na época era que nós precisamos pagar pelos nossos próprios pecados, que você pagar mesmo, dinheiro, financeiramente. Você tinha que tirar dinheiro do bolso e dar dinheiro à igreja, porque aí sim você ia receber o perdão, mas a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que o perdão e a salvação vem somente de Jesus. E aí, quando eu olho, por exemplo, a Martinho Lutero e a principal briga dele, né, com a igreja, é quando ele compreende que a salvação vem somente pela fé em Cristo Jesus. Não de outra coisa, não de outra forma, mas a salvação vem somente de Cristo Jesus. Outra coisa que ele briga é que não existe nenhuma tradição, não tem mais nada que eu possa colocar à frente da Bíblia, porque a Bíblia é a única fonte da palavra de Deus. É só a Bíblia, é só Deus quem se revela a gente. A gente não tem como falar assim, Deus falou X, mas na verdade eu acho que é X mais um, assim, não é tão longe, é só um pouquinho distante, assim. Não é isso. Se Deus falou é isso, é aquilo e acabou, eu não tenho que discutir, porque quando Deus fala, a resposta é essa e pronto. E aí, ainda falando um pouquinho sobre Martinho Lutero, todos eles, obviamente, já estão falecidos, eles são da época ali, pelo menos esses que são importantes na nossa conversa aqui hoje, entre 1400 e 1500, o último deles ainda, Tyndale, vai até 1600, pensando ali um pouquinho sobre o período, e se você bem pensar, foi um trabalho que Deus fez ao final da dominação dessa igreja, que era a igreja principal, aonde nós conhecemos pela história a época do iluminismo, que obviamente levou muita gente para longe de Deus, mas por causa do trabalho que a igreja tinha feito contrário ao trabalho de Deus, mas ao mesmo tempo muitos grandes pensadores da igreja levantaram na época do iluminismo. O iluminismo ele é muito mais forte dentro da igreja do que nos setores que saem da igreja, porque apesar de existir ali revolução industrial e outras revoluções de pensamento, onde as faculdades começam a ser montadas como a igreja protestante, né, que faz com que essas novas faculdades sejam montadas pensando em estudar mais sobre a Bíblia. E aí, só como dica para você, as grandes e tradicionais escolas de pensamento na Inglaterra, na Europa ou então nos Estados Unidos, elas surgem exatamente disso, do protestantismo, que é quando você protesta contra um pensamento equivocado. Só que todos esses pensamentos nascem do estudo da teologia, do estudo da palavra de Deus. E aí sim vem o convite de Deus. Nós precisamos entender que Jesus, que a cruz, que a salvação ela é suficiente em Jesus. Não tem absolutamente nenhuma vírgula, não tem absolutamente nada que eu possa fazer para entregar a Jesus, para dizer assim, Jesus, toma aqui, ó, mais um pouquinho para te ajudar. Não, ele já fez tudo. E aí eu acho engraçado, né? Quando a gente fala sobre a salvação, porque quando eu falo sobre a salvação, sabe exatamente o que a gente entrega para a salvação? O plano da salvação inteirinho, a gente só tem uma coisa para entregar: o pecado. O resto é Deus que faz. É ele quem dá pra gente o perdão, é ele quem cuida da gente, é ele quem propõe ser o próprio
O próprio Cordeiro, é ele quem se propõe a vir e morrer por mim e por você. Olha só como é que Deus é maravilhoso e como é que ele toca a nossa vida, mudando o nosso coração. Jade, que bom que você voltou. Vou puxar você para a gente conversar mais um pouquinho aqui, ó. Vamos lá. Quando eu vou para a lição de quinta-feira, eu falo um pouquinho sobre a obediência. Por que obedecer é tão importante? O que é que eu entendo ali quando eu vejo aquelas milhares de pessoas sendo ensinadas a desviar o olhar do pecaminoso, do caminho do pecado e olhar para Cristo? O que é que isso me ajuda? Que tipo de ensinamento eu recebo? É interessante, pastor, que quando a gente, até a lição mesmo fala, né? Uhum. Quando olhando para si mesma e para quem era, as pessoas viram apenas a razão para desencorajamento. Porque quando nós olhamos para Cristo, né, é um reflexo, né? Cristo, ele é tipo, você está olhando para um espelho e você está vendo o seu lado escuro ali. E Cristo, ele está ali diante de você, te dando essa oportunidade de te limpar dessa escuridão que você até então você vivia. Então, assim, quando nós vimos aqui o que me faz obedecer, né? O fruto da obediência. Essa é ter a certeza de que antes quem eu era e quem eu sou hoje, né? O velho homem que era em mim, que eu era antes, e agora a nova criatura que Cristo me proporciona. Então, assim, quando nós olhamos o nosso passado e olhamos agora o presente, nós nos alegramos, porque nós antes não tinha esperança e hoje eu tenho esperança. Então, quando eu encontro essa esperança em Cristo, faz com que a minha fé ela seja mais viva e eu passe a obedecer às ordenanças de Deus, às ordens do Senhor. Né? Quando nós encontramos esses reformadores aqui, é interessante que, como o senhor mencionou um momento atrás, esses homens já se foram. Agora é a nossa vez, né? Eu fico assim fascinado com como Deus trabalha. Deus ele levanta a pessoa certa na hora certa. Né? Você vê que Deus levantou o apóstolo Paulo no momento dele, ele aí levantou o Martinho Lutero na época dele para ele levar essa palavra. Então assim, nós, como você for ver no início da lição, fala que nós no século 21 hoje estamos parados, de nós não estamos dando procedimento nessa reforma que desde lá de trás está vindo, né? Aí eu fico me parando para pensar, será que eu sou um escolhido para continuar levando essa palavra? Sim, eu sou escolhido, todos nós somos. Mas, assim, eu tenho que olhar, e não somente olhar e ficar para mim, eu tenho que passar adiante, né? Como se fosse uma corrida, né? Não sei se agora o nome dela que a pessoa passa o bastão para o próximo. Revezamento. Isso, revezamento. Então, assim, você só vai conseguir chegar no final se o último chegar até lá. Não adianta só esses homens aqui, esses mártires, morreu para que essa palavra hoje, a Bíblia, chegasse até nós e nós chegamos e escondemos ela. Então, nós temos o quê? Passar para frente o bastão. Será que nós somos capazes também de morrer pela palavra de Deus? E como é que eu tenho essa convicção? Quando eu encontro Jesus e ver que o que ele fez por mim me garante isso, né? Então isso me faz o quê? Eu ser obediente às suas ordenanças, né? Jaime, como última participação aí, me ajuda por favor, que o nosso tempo já estourou. Que tipo de coisas esses reformadores sofreram, essas pessoas dessa época sofreram e o que é que eles permaneceram? Consegue dizer para mim, por favor? Nós vimos que Wycliffe foi julgado, condenado, antes disso foi perseguido, perdeu posições, perdeu prestígio. Ele não chegou a ser executado, mas depois, né, eles foram até onde ele tinha sido enterrado, pegaram seu cadáver e espalharam suas cinzas num rio, como uma forma de mostrar o desprezo por quem ele tinha se tornado. Tyndale foi condenado e executado, né, enforcado, e depois teve o seu corpo queimado na fogueira. Martinho Lutero foi muito perseguido e provavelmente teria sido executado, mas ele ganhou a proteção dos príncipes alemães, né, daqueles que estavam no poder na Alemanha. Enfim, a reforma acabou tendo um apoio de grandes autoridades seculares e por isso Martinho Lutero foi protegido assim do poder de Roma. Nós temos outro reformador que não foi citado, mas bastante influenciado pelo Wycliffe, que foi o John Hus, na Boêmia, hoje República Tcheca.
que também foi condenado e foi durante meses na prisão pressionado a revogar suas posições, revogar sua crença renovada na palavra de Deus, e ele não voltou atrás, foi até o fim e foi também condenado, morreu na fogueira, enfim. Eles enfrentaram tribulações, perseguições, perdas terríveis, muitos entregaram a própria vida em sacrifício e ainda assim permaneceram firmes na sua fé, confiando no Redentor, confiando na herança que Deus tinha reservado para eles na eternidade. Essa é a coisa mais linda, né? Apesar de tudo isso, ou mesmo com tudo isso, eles se mantêm firmes na esperança de que Jesus está voltando. De que daqui a pouquinho não tem problema me machucar, não tem problema que o meu corpo seja queimado, alguma coisa aconteça comigo. Se eu estiver junto com Jesus, daqui a pouquinho ele me dá a vida novamente, daqui a pouquinho eu vou viver com ele lá no céu, e o máximo de pessoas que eu puder levar comigo vai ser a vitória que ele pode colocar na minha vida, no meu coração. Eu queria terminar, infelizmente tem que terminar, porque essa lição, como eu estava falando ontem com a Solange, sua esposa, Jaime, essa lição realmente foi muito gostosa de assistir, de ler, não porque a gente falou sobre coisa ruim, porque infelizmente eles sofreram muita coisa, mas foi muito gostosa porque a gente viu aqui vários testemunhos de pessoas que, apesar do sofrimento, apesar da dificuldade, apesar da luta, eles permaneceram, seguiram ao lado de Jesus, e isso alimenta o nosso coração, nos ensina muita coisa, né? Jaime, obrigado pelo tempo que você despendeu aqui, que foi muito bom. Jade, muito obrigado também por suas falas, pelo seu momento. Eu queria encerrar esse momento aqui convidando você aí, que ainda não estudou sua lição, para que você tenha a sua lição da Escola Sabatina, para que você estude junto com a gente. Se você não tem essa aqui, procura na internet, procura no seu navegador aí, ou melhor, na sua loja de aplicativos, onde tem sim a lição de graça para você estudar todos os dias, para você marcar, para você rabiscar, escrever ali o seu comentário, que vai ser muito legal, e participe com a gente nas próximas semanas, e sabendo do que a gente está falando, sabendo do que a gente está estudando, porque a lição da Escola Sabatina é realmente o coração da igreja, quando a gente puxa conceitos, puxa histórias, testemunhos importantes para a nossa vida, para podermos estar pertinho de Jesus. E aí, como a gente combinou também, Jade, você pode terminar esse momento em oração para a gente, pedindo a bênção de Deus? Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos por esse momento, meu Deus, que nós passamos aqui, Senhor, estudando a tua santa palavra, Pai. Obrigado, meu Deus, porque cada vez que nós estudamos a tua palavra, nos emotiva, nos dá mais fé e a certeza de que nós estamos trilhando o caminho certo, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, por esses exemplos desses homens que o Senhor deixou para nós nos dias de hoje, meu Pai. Que o Senhor esteja agora com cada um, meu Pai, que está nos ouvindo agora, que o Senhor possa estar tocando em cada um. Nós não sabemos a necessidade, meu Deus, mas o Senhor sabe, Pai. Aumenta a fé daqueles que estão com a fé baixa, Senhor, que o Senhor possa ir de encontro a cada um, meu Deus. Nós colocamos a nossa vida nas tuas mãos e te pedimos, meu Pai, que o Espírito Santo do Senhor nos conduza a cada dia aos pés de Jesus. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém, que bênção. Muito obrigado, Jade, muito obrigado, Jaime. Deus abençoe você aí também que está assistindo com a gente. Fica com Deus, um grande abraço. Até semana que vem com a próxima lição. Tchau, tchau.